Boa noite, pessoal. Vamos adicionar aqui. Boa noite. Boa noite, mestre. E aí? Opa, quase caiu aqui. Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra ouvir bem. Aí também? Também. Adicionei aqui a doutora Manu Canela. Vamos ver se deu certo pra entrar. Tema interessante hoje, hein? Cara, interessante. E a convidada domina, viu? Verdade. Oi, Agora deu gente. certo. Boa Só um noite. minuto, calma aí, só um minutinho. Pronto, voltei. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Estão me escutando bem? Sim, tá ouvindo bem a gente aí? Tô. Bom, então vamos começar. Fala, neurônios. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar sobre o uso do DBS, que nada mais é do que estimulação cerebral profunda nos distúrbios do movimento. E a gente está contando com a presença aqui da ilustríssima doutora Emanuele Canela. Vou passar a bola aqui para ela se apresentar. É um prazer estar aqui hoje com vocês também. Obrigada pelo convite, né? E eu sou médica neurocirurgiã. Hoje, atualmente, eu faço fellow em neurocirurgia funcional, que é a especialidade que cuida dos distúrbios do movimento, como Parkinson, distonia, tremor, tratador, depressão grave com cirurgia, né? E também fiz um fellow mais curto na Mayo Clinic em Jacksonville, na Flórida. E estou aqui para aprender com vocês e compartilhar um pouquinho do pouco conhecimento que eu tenho aí com vocês. Bom, eu conheço a Manu já há bastante tempo. Antes de entrar na medicina, eu já era amigo dela. Então, falei, até comentei com o Fábio, que conheço de perto, sei o seu esforço, a formação, e tenho certeza que a gente vai aprender bastante na live hoje. Bom, então já vou começar aqui. Você, né, já se apresentou rapidamente. Eu acho que dá para começar introduzindo para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que que é o DBS, Manu? Então, DBS é a sigla, né, de Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, que é um eletrodo cerebral que vai lá nos núcleos da base, por isso que é profundo, né, que é profundo no cérebro. E esse eletrodo é como se fosse um sistema elétrico. Então, ele vai modular, que a gente fala, ele vai alterar a região dos circuitos ali que estão alterados nessas doenças, né? A gente vai falar, acho que principalmente do Parkinson, que é o distúrbio do movimento mais comum aí, que a gente indica mais para cirurgia. E lá no cérebro do paciente com Parkinson tem uma circuitaria, lá uns fios que estão desconectados, que estão agindo de forma errada. E o DBS é isso, é um eletrodo que vai lá nesse circuito que está errado e ele vai modular, vai mudar esse circuito cerebral e ele é conectado, né, a um gerador que é conectado aqui, nesse tem um osso mais duro aqui, que é a clavícula, né, ele fica abaixo da clavícula, em cima da mama, né, nas mulheres e nos homens também, em cima do peito, né. No geral, é assim, crianças que têm distonia, às vezes colocam no abdômen, porque são muito emagrecidas, né, mas no geral é colocado aqui nessa região, e esse gerador, que a gente fala que funciona como um marca-passo, ele que vai jogar a elétrica, né? Ele que vai estimular esse eletrodo que a gente implanta lá no cérebro para essas doenças, tá? Ah, bacana. Aproveitando essa introdução mais conceitual, fala um pouquinho para nós sobre um breve histórico do DBS, como surgiu, como que foi a evolução dele ao longo do tempo até aqui. Uhum.
É assim, na verdade, a cirurgia para, principalmente o Parkinson, né? Ela surgiu já lá na década de 40, 50, mas era feito, que ainda é feito, eram feitas cirurgias que é como se fossem queimaduras. Então, a gente fala que são as radiofrequências, né? Então, era da mesma forma, parecida com essa forma que é de você descer um eletrodo nessa região do cérebro, que são os núcleos da base, e você queima essa estrutura, essa região, faz uma lesão, que a gente fala. Então, essas lesões começaram lá na década de 40. Aí, na década de 60, surgiu a levodopa, que é a medicação aí que mais funciona para o Parkinson. Então, nessa época, todo mundo acreditou que era a cura do Parkinson. Os pacientes começaram a melhorar, principalmente do tremor, e abandonaram. Os cientistas pararam de se dedicar também às lesões e às cirurgias para o Parkinson. E aí, depois que os pacientes começaram a passar os anos, a gente sabe que conforme vai passando os anos, você vai subindo a medicação, o paciente vai tendo, né, as flutuações motoras, de cinesias, e aí então, que não era o melhor dos mundos, né, que não resolvia todos os problemas, que tinha um tempo de validade, e aí voltaram a estudar. E eu tive até o prazer de conhecer o Dr. Pollack num congresso, né? Então, o Dr. Pollack, junto com o Dr. Benabid, na verdade, o Benabid é neurocirurgião, porém o Pollack, todo mundo acha que ele é cirurgião, mas ele é engenheiro. E eles juntos inventaram o DBS, né? E isso, o primeiro DBS implantado foi em 1987, que eles implantaram num paciente para Parkinson. E a partir daí que começou realmente voltar a estudar, ver que era um procedimento muito bom, e os estudos só avançam. Hoje, assim, tem DBS de tudo, eletrodo de tudo quanto é jeito, né? A gente vai falar aí, mas tem hoje a tecnologia, até IA, para poder programar o DBS. Então, avança cada vez mais. A hora que você acha que você está dominando uma programação, já surge outra, já surge outro tipo de eletrodo, né? Várias empresas aí. Então, basicamente, essa é a evolução, mas não para de evoluir, basicamente, né? Então, é uma coisa fantástica. Realmente, agora com a inteligência artificial só vai acelerar esse processo de melhoria, né? Ô, Manu, Sim. eu acho que já dá para a gente começar a falar um pouquinho da questão assim, dos tipos de eletrodo, de como funciona a parte mais manual desse processo. Uhum. É assim, aqui no Brasil nós temos 3 empresas que fazem o DBS, que é a Abbott, a Boston e a Medtronic. Cada uma tem um tipo de eletrodo diferente, só que o final das coisas é tratar os sintomas. Então, todas Uhum. elas têm alguma tecnologia diferente para tratar os sintomas. Umas têm mais eletrodo, outras mais contato, outras têm menos. Um eletrodo é maior, outro eletrodo é menor, né? Eu acredito que o público aqui seja mais pacientes, assim, né? Eu acho que não sei se tem muito médico aqui, mas no geral, eu vou tentar falar o mais simples possível Aqui para. o nosso público, mano, é mais médico, residente de Mas, neurologia ou neurologista. Ah, tá. Então, beleza. Então, assim, tem vários contatos, né? Tem vários tipos de eletrodo, com mais contato, menos contato. Nós temos eletrodos direcionais e que não são direcionais. Hoje, na nossa prática clínica, a gente, no SUS, não, infelizmente, não é todo lugar do SUS que a gente tem eletrodo direcional. Mas, no geral, a gente tenta colocar em todos os pacientes, o melhor dos mundos é o eletrodo direcional. O que é isso? Você o eletrodo antes, ele era cilíndrico, normal, né? E você colocava aquele estímulo, por exemplo, eu quero estimular 50% aqui, mais 30% em cima, né? O outro contato, o eletrodo, por exemplo, de 4 contatos. Só dava para fazer isso. Hoje, o eletrodo direcional, ele, por exemplo, você tem 3 partes do eletrodo, né? Todos são cilíndricos, então você tem 3 partes do eletrodo. Ah, eu quero 33% aqui, 12% aqui, quero 20% no contato de cima. Então, você consegue realmente direcionar aquela corrente para onde você acha que o paciente vai se beneficiar mais. Porque tem paciente que você faz o teste de contato e ele se beneficia do eletrodo mais ventral.
outro do eletrodo ventral, né? Mais ventral, ventral, dorsal e mais dorsal, né? Então, os eletrodos direcionais aí hoje é o melhor do mundo, né? E com a inteligência artificial agora, né, a Boston, ela lançou o Illumina 3D, não sei se vocês têm conhecimento, é de inteligência artificial, então assim, antes, o que o neurologista fazia? Não só antes, né, continua fazendo, não são todos os pacientes que vão utilizar Boston, né, vai ter a Medtronic, cada empresa tem o seu benefício. Mas falando de inteligência artificial, hoje, esse da Boston, você consegue ir lá, o paciente chega, né, você vê onde que está o eletrodo, você vai fazer a reconstrução da imagem, enfim, e o próprio inteligência, ela vai falar para você, olha, o melhor seria você fazer tal estímulo. Ela já te dá aquela programação, é lógico que você pode mudar também, mas a gente fala do volume ativado, né, de cerebral, ele consegue já basicamente determinar para a gente. Então, uma programação, teste de contato, que demorava, por exemplo, 1 hora e meia para fazer, hoje faz em 40 minutos, porque a inteligência artificial que fala para você, olha, o hotspot está aqui, o melhor lugar é aqui, entendeu? Nossa, E impressionante. tem impressionante, não, é muito bom. Aí, da Medtronic tem o Interliving, que também ele consegue jogar a corrente entre os contatos. Cada empresa tem o seu benefício e a Abbott acabou de lançar um gerador, que eles falam que é do tamanho de um fone de ouvido, realmente ele é bem pequenininho, e com esse novo gerador, você consegue fazer a programação à distância. Assim, é uma coisa muito legal também, porque tem pacientes que moram longe, que a gente não consegue programar, né? E agora tem essa possibilidade de programação à distância também, que é muito, muito bom, uma coisa bem recente mesmo, nova. Sensacional. E quanto à indicação e seleção dos pacientes, quais os principais distúrbios do movimento, então, que ele vai ser indicado? Bom, o mais indicado disparado é Parkinson, e embora aqui no Brasil, se você for comparar com os Estados Unidos, assim, é muito baixa a indicação, mas primeiro Parkinson, depois distonia e depois tremor essencial. Tá? Embora o tremor essencial seja a doença mais prevalente, a gente sabe aí, pouco se indica, os pacientes acabam preferindo realmente permanecer com medicação. Alguns pacientes nem sabem que tem tremor essencial, então nem procura ajuda médica, né? Mas falando principalmente do Parkinson, a gente tem que pensar qual que é o melhor paciente para a gente poder indicar, né? Então, o paciente que ele tem flutuação motora, só explicando que alguns não sabem, né? Então, a flutuação motora no pico de dose, o paciente faz de cinesia e faz muitos períodos de off. Então, isso é flutuação motora. Então, aquele paciente que tem muita flutuação motora, que é refratário a medicações, ou que tem intolerância também, isso é mais off-label, né? Mas, no geral, por exemplo, se eu tenho um paciente muito jovem, que está com sintomas parkinsonianos, aí passaram 4 anos, 5 anos, mas o paciente não tolera medicações, você vai indicar, mesmo assim, né? Às vezes você não vai conseguir fazer o teste de levodopa nesse paciente por intolerância, mas ele é um bom paciente para isso, né? E aí, Manu, eu tenho um paciente que está com flutuação motora, enfim, vamos fazer a cirurgia? Não é bem assim, né? Tem os critérios que a gente segue, que basicamente são 5 critérios. Então, primeiro, que é o mais importante de todos, o paciente realmente tem Parkinson? A gente confirmou que é Parkinson, porque a gente sabe que tem atrofia multissistêmica, paralisia nuclear, tem várias doenças que são parkinsonismos, né, atípicos, e que simulam muito bem o Parkinson, e se você indica a cirurgia, às vezes o paciente não vai se beneficiar ou vai até piorar. Então, tem que confirmar o Parkinson. A segunda ter 4 ou 5 anos de doença. Então, tem literatura que fala 4 anos, outras falam 5 anos. E é justamente por isso que eu acabei de falar, né? Então, pode ser que dá lá
o quarto ano de doença e você percebe que é uma atrofia multissistêmica, não é Parkinson. Então, a gente tem que esperar. Terceiro é você ter uma boa resposta à levodopa, então 30%, né, faz o teste de levodopa. Para quem não sabe como que é feito esse teste, então você deixa o paciente em off 12 horas, sem medicação. Ele vai, de preferência, de manhã para o consultório, né, porque o paciente fica muito ruim. Você imagina um paciente com Parkinson que toma medicação aí, esses pacientes que geralmente são indicados, às vezes eles estão tomando medicação a cada 3 horas, 2 horas. E aí você deixa o paciente sem medicação, eles ficam péssimos. Então, para você deixar o paciente para tarde, por exemplo, ele vai ficar muito ruim. Então, de manhã, você vai lá, dá 1,5 vezes a dose que esse paciente toma, geralmente varia entre 200 e 400 miligramas de sobrecarga de levodopa, e você vai fazer os testes, né? Você vai fazer o PDRS, a parte 3, né, e avaliar se o paciente tem uma boa resposta motora ali, acima de 30%. Se tiver, também é um bom candidato. O quarto o paciente não pode ter demência, não pode ter um déficit cognitivo grave. E aqui eu falo grave por quê? Porque a maioria dos pacientes com Parkinson tem um déficit cognitivo. E aí a gente também não pode, né, descer muita régua. Aí a gente considera um déficit cognitivo mais grave. E também, se o paciente tiver depressão grave, também não pode. E aqui também uma ressalva, porque, por exemplo, o paciente está com uma depressão, mas você conseguiu ali, junto com o psiquiatra, ajustar a medicação, né? Esse paciente voltou a ter uma vida ativa, voltou a fazer exercício, enfim, entendeu? Melhorou. Está bem controlado, você pode, sim, nesse momento, indicar a cirurgia. Você só não vai indicar quando o paciente estiver com uma depressão grave. E, por último, a questão social do paciente, né? Então, esse paciente, ele tem condições de seguir essa terapia, né? Ele mora, por exemplo, o paciente mora no Amazonas. Tem alguém que faz distúrbio em movimento lá no Amazonas que vai conseguir programar esse paciente? Ou ele vai conseguir vir, principalmente no começo, né? A gente sabe que às vezes o paciente tem que vir a cada 15, às vezes uma vez por mês. Ele vai conseguir ter esse segmento dessa terapia, né? Com essa nova tecnologia aí da Abbott, é uma coisa que dá uma esperança, né? De repente, a gente conseguir realmente programar esses pacientes que não têm uma chance, como outros que estão mais próximos, São Paulo, né, Paraná, e que tem mais facilidade. Então, mas a princípio, se o paciente não consegue se acompanhar, não consegue voltar no médico, também não é indicado. E aí são esses 5 critérios que tem que preencher, não é só um deles, entendeu? Uhum. Preencher os 5, aí sim esse paciente é um bom candidato. E a única coisa também, assim, quando a gente vê na prática e a gente conversa com os neurologistas, enfim, é como um critério, né? Porque a gente faz o teste de levodopa, mas o paciente que tem tremor, mesmo com levodopa, ele é um bom candidato, porque o tremor responde muito bem ao DBS. Então, se ele não responde à levodopa, mas é tremor o pior sintoma, a gente também indica para esse paciente, tá? E não responde tão bem o levodopa, o tremor não responde tão bem ao levodopa, né? Então acaba em casa certinho, né? Exatamente. Aí, nesses casos, se o paciente, né, não tem nenhuma contraindicação desses critérios aí, a gente mesmo assim indica a cirurgia para ele, porque vai responder muito bem. O tremor responde muito bem. Uhum. Deixa eu beber água aqui que eu falei demais. Tá bom. Mano, já preparando aí a próxima pergunta, você comentou as principais indicações, o Parkinson acaba, né, sendo que ganha maior destaque, e o tremor essencial, né, o pessoal que vê bastante, a gente da neurologia acaba vendo bastante ambulatório, mas assim, a gente não vê tantos com um sintoma incapacitante, que não respondem bem à medicação. O que tem de principal aí para chamar atenção para o paciente que tem o tremor essencial, que vale a pena indicar o DBS? Por exemplo, tremor grave, na classificação 3 ou 4, você também indica. Refratária à medicação, né? Geralmente é propanolol ou primidona, né? Assim, o paciente já está com 2 drogas, não melhorou, ou mesmo que ele esteja com uma droga, o tremor essencial não é tão rígido quanto o Parkinson, né? Os critérios. Então, por exemplo, o paciente está com uma droga, dose alta, mas ele está com um estigma social, por exemplo, geralmente são pacientes jovens, né? Então, o cara não sai,
não vai no restaurante, tá depressivo porque não consegue pegar um copo, não consegue, né, fazer suas atividades, tem vergonha de sair, né? Para que você vai deixar esse cara sem um tratamento que pode ajudar muito ele, né? Uhum. Então, nesse caso, o tremor essencial basicamente são essas três coisas, não é tão rígido quanto o Parkinson, né? E a distonia já é mais complicado, né? A gente sabe que a distonia é um sintoma e não é uma doença, né? Uhum. Então, já é bem mais difícil, porque a gente primeiro tem que saber se é uma distonia secundária, se ela é primária. E dentro da distonia primária, por exemplo, se o paciente tem uma distonia focal, que responde bem à medicação ou toxina botulínica, para que você vai furar a cabeça dele e botar o eletrodo, né? Então, a gente só indica realmente se o paciente é não respondedor nas distonias. Dentro das distonias primárias, a distonia genética que mais responde assim é o TOR1, né? O DY-T6 também responde bem. O que a gente não costuma indicar é o T12, porque geralmente não responde. Lógico, tudo você vai conversar com a família, você vai conversar com o paciente, não é que é contraindicado, mas você vai ser justo, vai falar, olha, não responde bem, você vai querer submeter a uma cirurgia, né? Mas, no geral, a distonia a gente vê o que foi que aconteceu com esse paciente, né? Uma distonia secundária que responde bem por neurolético, então essa responde bem ao DBS. O que não responde muito bem, secundário, é AVC, pós-trauma, paralisia, também não responde bem, né? Então, a distonia ela é mais, assim, muito mais específica, né? Tem muita coisa genética, aí vocês que sabem muito mais que eu nessa parte de genética das distonias, mas no geral a gente observa bem, faz o estudo genético e até assim, é uma discussão, né, que às vezes a gente vê em congresso, por exemplo, mas eu trabalho numa região que eu não tenho estudo genético, não é todo lugar que tem estudo genético, né? Eu vou deixar de indicar esse paciente, né? No geral, o melhor dos mundos é você ter o estudo genético, né? Mas se você não tem de jeito nenhum, você vai tentar fazer, você vai discutir com o paciente e aí você pode sim indicar, né, uma terapia para ele, para ela, e aí ver se vai responder ou não. Mas o normal é você pensar primeiro em fazer um teste genético e avaliar qual que é ali, se vai responder bem ou não, tá? Ah, muito legal. Acho que você colocou muito bem essas indicações, né? E aí, Manu, passando para a cirurgia em si, como que é feita a Eu só tô cirurgia e rindo a aqui porque programação? estão falando para eu traduzir os leigos. É que os doutores aqui disseram que o público aqui é mais neurologista, residente, né? Mas eu vou tentar falar o mais simples possível aí, galera. E pessoal, pode mandar as dúvidas, tá? Pode mandar aqui, que daí a doutora vai respondendo, tá? E aproveitando esse ensejo, e como que é essa programação então? Assim, em questão de planejamento de alvo, a técnica, os riscos. Assim, aqui é muito importante a gente ter um bom casamento com os neurologistas, né? A gente sabe aí que sempre tem aquela brincadeira da rivalidade com o neurocirurgião, com o neurologista, mas aqui nos distúrbios do movimento, a melhor coisa é os dois falar a mesma língua, se conversar. Não só o neurologista e o neurocirurgião, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, a fono, o fisioterapeuta, o neuropsicólogo, o psiquiatra, tudo junto para poder indicar, né? Porque como que eu vou saber se esse paciente tem um déficit cognitivo? Quem vai fazer esse teste é o neuropsicólogo. Então, primeiro de tudo, quem indica para a gente é o neurologista. Então, o neurologista viu que esse paciente tem um distúrbio do movimento, ele vai indicar para a gente. E aí, nesse caso, não sei se vocês conhecem os colegas, que eu acho bem interessante de falar, porque
nem todo mundo vê durante a sua formação aí na neurologia a parte de distúrbio do movimento. Nem todo mundo tem bastante contato com Parkinson, né, com DBS, nem todo mundo sabe indicar. O que a gente mais vê, infelizmente, no Brasil principalmente, é essa questão da indicação tardia. Então, os pacientes já chegam demenciados, com déficit cognitivo grave, com sintomas gravíssimos, né? Por exemplo, um paciente com distonia chega fixo já. Esse paciente não vai responder bem. Tá? Então, você esperar muito tempo, isso é muito prejudicial para o paciente. Então, existem algumas ferramentas que você pode utilizar. Você pensar, nossa, porque às vezes o colega tem até vergonha, né? Falar, nossa, eu sou neurologista e não sei, vai que eu indico e o neurocirurgião ri da minha cara, né? E vice-versa. Mas não, a gente está aqui para se ajudar e ninguém sabe tudo, né? Uma ferramenta, na verdade, depois para quem se interessar, eu posso passar também, um que chama Estímulos, né? E o outro que é FLASK, que é FLASK-PD, né? De doença de Parkinson, que são questionários que são aplicados, que o médico vai aplicar e vai ver se esse paciente, ele talvez seja um candidato a ir para o especialista. Então, por exemplo, neurologista geral avaliou esse paciente, aplica esse questionário e daí encaminha para o colega que ele é especialista em distúrbio do movimento, entendeu? E daí você já faz meio que uma triagem para não deixar passar muito esses pacientes. Aí, beleza, triei, esse paciente é realmente um forte candidato. Você encaminha para o neurocirurgião e aí o alvo que você vai colocar, geralmente a gente também conversa com o neurologista e ele também vai falar para a gente qual que é o melhor alvo. Então, a gente sabe que existe principalmente 3 alvos, que são mais utilizados, que é o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico e o veitor intermédio do tálamo, né? Hoje, no Brasil, o que mais utiliza para o Parkinson é o núcleo subtalâmico, mas tem gente que gosta de usar o GPI. E para o tremor essencial é o VIM, né? E aí, a programação a gente faz geralmente um dia antes ou naquela semana. Então, o paciente primeiro faz antes, né? Faz uma ressonância magnética. E aí, no dia da cirurgia, a gente coloca um halo, né? Que a gente fala um halo estereotáxico. O que é esse halo, né? Ele vai ser o nosso GPS. Então, ali eu achei que eu nunca ia usar na vida, mas hoje eu uso muito, né? Então, a gente tem que saber X, Y, Z, alfa, beta, né? Então, ele que vai guiar para a gente, que é o nosso GPS, a gente coloca esse halo e aí faz a tomografia e depois funde as imagens, a ressonância com a tomografia, e aí a gente vai escolher qual que é o melhor lugar, qual que é o hotspot, né, que a gente fala, o melhor lugar para a gente colocar esse eletrodo, né? E aí, por exemplo, no STM, o dorso lateral, então você vai ir lá e vai tentar colocar na região dorsolateral. Tentar não, a gente vai colocar na região dorsolateral, que é a região motora. Então, na doença de Parkinson, por exemplo, né? Você vai colocar nessa região que vai comandar os sintomas motores. Alguns lugares fazem microregistro e outros não. O que é o microregistro, né? Então, você desce bem fininho, assim, bem minúsculo mesmo. Você desce lá na região que você quer colocar esse eletrodo. É muito interessante, eu gosto de microregistro, não é todo lugar no Brasil que faz. Eu gosto porque te dá mais segurança. Então, e nós somos músicos, né? O Felipe é música aí, a gente consegue ter um ouvido bom, né? Porque você tem que escutar também o barulho da célula daquela região. Nossa. Então, além de você ver, né? Além de você ver os traçados, você também escuta o barulho daquela região e você fala, olha, esse é o alvo STM, esse é o globo pálido, esse é o tálamo, né? E aí, quando desce o microregistro, a gente também faz teste no paciente, a gente estimula e vê se o paciente melhorou. Então, o microregistro é um guia a mais, é um GPS a mais. E aí, assim que a gente consegue ver onde o paciente melhorou, aí a gente desce com o eletrodo final, que é o eletrodo que vai ficar no cérebro do paciente, entendeu? Em alguns casos, se você não tem o microregistro, às vezes você não vai posicionar o eletrodo no melhor lugar.
que o paciente vai se beneficiar, entendeu? Então, o microrregistro, eu acho que é uma segurança aí, e é sempre uma briga nos congressos, coloca ou não coloca o microrregistro, enfim, mas no geral eu prefiro, eu acho que é bem interessante a gente colocar assim. Tá? Nossa, muito legal. Legal e Aí complexo. a programação, né? A programação depois é feita tudo pelo tablet, né? Então a gente faz, coloca o eletrodo, fixa, fecha, né? E aí, quer dizer, no intraoperatório a gente faz os testes com o tablet ali, e depois, geralmente, no nosso serviço, no HC, e vários serviços que eu fui, na verdade, a gente liga depois de 15 dias. As distonias pode ser um pouco diferente, porque a distonia tem paciente que está numa tempestade distônica, ou seja, aquele paciente que, se você não pôr o DBS, às vezes o cara vai morrer por conta da distonia. Tem gente que nem acha isso, mas pode acontecer, o paciente falecer por tempestade distônica, né? E aí, nesses casos, por ser uma emergência, uma urgência, você deixa ligado. Mas, no geral, você liga aí a partir de 15 dias, porque a gente sabe que quando a gente coloca o eletrodo, em alguns casos, pode fazer um edema na ponta do eletrodo, um inchaço na ponta do eletrodo. E aí, às vezes, você vai fazer uma estimulação errada para esse paciente. Você vai programar de forma errada. Então, o ideal é você ligar mais ou menos depois de uns 15 dias, a gente vê a ferida operatória também, e aí liga esse eletrodo, e a partir daí toda a programação desse paciente é feita através do tablet. Ligar, desligar, qual contato você vai estimular, tudo é através do tablet, assim, é maravilhoso. Sou suspeita a falar. E você demora esse tempo, né, para você programar. E na hora de programar, você disse que hoje em dia não precisa, dependendo da técnica do aparelho, o paciente está ali pessoalmente, né? Mas no começo, tem qual porcentagem é só no tablet, qual porcentagem é visual ali no exame físico do paciente? Como funciona esse pós-operatório com o paciente, vocês? Já, assim, na verdade, quem programa é a neurologista. Assim, por Aham. exemplo, eu já fiz alguns cursos, né, de programação, mas sempre é deixar o neurologista, até porque é um vínculo que eu acho bacana e também o paciente é dele, né, do neurologista, ele que nos. Então, esse pós-operatório, você deixar esse vínculo com o paciente com o neurologista é muito importante, é muito bom, até porque senão o paciente para de tomar medicação, acha que está curado, e não é bem assim. A programação, ela é feita, o tablet, né, na frente, o paciente de frente com você. Então, primeiro é feito o teste de contato. Então, você liga e geralmente tem gente que não tem muita segurança e vai ligar de 0,01 mA, por exemplo, né? Tem gente que já tem uma segurança, vai ligar meio mA e vai subindo a cada meio mA. E aí você vai subindo, né? Geralmente você liga com 60 de amplitude, 130 Hz e meio de meio em meio. E você vai meio, você testa, né? Rigidez, né? Pede o paciente falar, vê se. E aí você vai fazendo os testes, principalmente para você ver se não tem cápsula, né? Se tem efeito colateral. E quando esse paciente, o próprio paciente fala, nossa, agora eu tô melhor, né? E ele sente qual que é o momento que ele está melhor. E aí você também vê isso, né? Eu tô no contato mais ventral, ou seja, o primeiro contato lá de baixo. E aí você está, por exemplo, em 1,5. Esse paciente parou de tremer, esse paciente não teve efeito, não teve cápsula, né? Não teve parestesia permanente, ou seja, tá bem esse paciente. Eu subi 3, estou falando do núcleo subtalâmico, né? Subi para 3,5, esse paciente teve cápsula, tudo bem, porque é uma janela terapêutica ótima. Né? Então, você vai, o teste de contato é isso, é você ver desde o mínimo até o apresentou efeito colateral e quanto que ele se beneficiou. Então, você vai subindo ali no tablet, mexendo, e já vai fazendo exame físico, vai conversando com o paciente e vendo qual que foi o melhor resultado para ele, pede para ele andar, entendeu? Então, é muito, assim, dinâmico mesmo, né?
E com esse, agora, com essa nova tecnologia aí, vai facilitar muito para os neurologistas, porque ele sobe em rampa, ou seja, 01, 02, 03, 04, você não precisa ficar subindo lá meio, né? E aí ele já meio que te dá aquele, olha, o melhor é você deixar aqui, talvez já testa aqui, entendeu? Então, isso vai ajudar demais aí também, porque imagina, é 1 hora e meia, esse paciente cansa também, né? Porque você tem que ficar ali fazendo. Ah, quem são os colegas? Ó, se apresente aí, que estão perguntando aí, quem são vocês? Eu sou o Dr. Felipe, eu, Dr. Fábio, nós somos R3 de Neurologia da Santa Casa de Londrina. Doutor Canela perguntou? Ah, o Canela da minha época. Era uma lenda no Oeste. Ele tem problema de memória, ele não vai lembrar de você. Todo mundo conhecia ele lá. Uhum. Continua bem conhecido. Mas de programação acho que é isso, assim, né? Legal. Aproveitando aqui, eu vou até ver, eu vou passar essa pergunta aqui para você, mano. Paulinho da Gênio comentou: Síndrome de Savant pode ser adquirida intencionalmente ou apenas por trauma? Apesar de não ser o contexto da live. Olha, eu não conheço essa síndrome aí, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Olha, por epônimo assim, eu também não estou lembrando. A gente pode ver e responder depois. Eu não conheço. A coisa de síndrome é neurologia. Eu tenho algumas perguntas, eu não sei se vocês têm mais perguntas aí, mas eu tenho algumas perguntas que fizeram na minha caixinha de pergunta que eu coloquei no Instagram. No final a gente responde no finalzinho. Pode ser? Ah, beleza, claro. Eu queria perguntar, aproveitar, Manu, você falou que os pacientes, né, principalmente no Parkinson, que tem que tomar muita medicação e acabam ficando refratários a essa medicação ao longo do tempo, tem uma redução importante das medicações, isso também impacta na qualidade de vida, mas eu queria que você pontuasse justamente pelo que você já tinha comentado anteriormente. Não quer dizer que esse paciente vai ter o benefício do DBS, mas não vai ter que tomar mais medicação, não vai ter mais que acompanhar com o neurologista. Comenta um pouquinho sobre isso daí pra gente, por favor. Assim, o DBS é muito importante a gente deixar claro aqui, né? Porque tem pacientes aqui também, né? Não tem só colegas médicos. Ele não é a cura do Parkinson. Infelizmente, a gente ainda não tem a cura do Parkinson, da distonia, do tremor essencial, a gente não tem cura. Ele é uma terapia nova, é como se fosse um remédio a mais, né? Então, ele trata sintomas. E os sintomas que ele trata, já aproveitando aqui, são sintomas principalmente motores. Então, o tremor, a bradicinesia, ou seja, a lentidão, a rigidez desse paciente, né? Essas flutuações motoras que a gente falou, né? Do paciente fazer discinesia e logo tá, né, parado, lá tá em off. Mas não melhora, por exemplo, quem tem constipação, instabilidade postural, não costuma melhorar a micrografia, que a gente sabe que o paciente com Parkinson escreve pequeno, né? Então tem outros sintomas. Mano, seu marido aqui, ó. Quê? Ele perguntou, tem DBS para loucura? Engraçadinho, pior que tem, né? Não nesses termos de loucura, mas tem. Então, perdi a pergunta. Você estava falando da redução das medicações com o DBS. Ah, é verdade. E aí, por exemplo, quando você coloca o DBS, você consegue, principalmente no núcleo STM, no subtalâmico, a gente consegue reduzir medicação. Até é uma das indicações para esse paciente. Então, aquele paciente que está tomando altas doses de levodopa e está tendo muita discinesia, esse paciente, ele se beneficia muito do STM, porque você coloca no STM e aí consegue reduzir a medicação, que é a medicação que está causando a discinesia, né? E aí você consegue reduzir essa dose de medicação. Agora, tirar toda a medicação, a gente não costuma tirar.
Teve até um paciente esse tempo que não é paciente nosso, que falou que o médico dele tirou toda a medicação dele, né? Não, nunca tinha visto alguém tirar tudo, porque a gente sabe que não é só a via dopaminérgica os sintomas de Parkinson, né? Tem outras vias. Então a gente não costuma tirar toda a medicação, a gente reduz. Isso melhora muito a qualidade de vida. Às vezes a gente tinha paciente que estava tomando 8 comprimidos, tomar 4, entendeu? Então, isso sim, a gente consegue realmente reduzir, mas tirar toda a medicação não é muito usual, não. Tá? Muito bacana. Ó, para o pessoal ver que a nossa assessoria está muito rápida, já me mandaram aqui, doutora Mônica. A síndrome de Savant, também chamada de síndrome do sábio, é uma condição rara em que o indivíduo com algum transtorno no neurodesenvolvimento ou lesão cerebral apresenta habilidades cognitivas ou artísticas extraordinárias em contraste com limitações. Não sabia. Ah, mas tinha que ser o Paulo para perguntar um trem desse daí que é raro. Não, nós não somos assim, o cérebro não é tão avançado assim não, gente. E aí, voltando pro. Acho que você explicou muito bem, né? Essa questão da melhora, do que é esperado, da redução de medicação, que realmente não é só fazer o DBS e tá curado, né? Igual muita gente pensa. Eu queria que você comentasse um pouquinho, já que você está com uma experiência internacional aí, como que foi a experiência lá da Mayo comparado com o Brasil? Olha, assim, os Estados Unidos é muita gente, né? Isso não é inquestionável. Toda tecnologia chega lá primeiro. Às vezes é desenvolvida lá ou chega lá primeiro do que aqui. Às vezes, por exemplo, o Illumina chegou aqui só esse ano, e se eu não me engano, ele tinha sido lançado nos Estados Unidos em 2020, 2021. Então, olha esse gap, né, enorme dessa tecnologia chegar até a gente. Então, muitas das coisas que chegam dos Estados Unidos, a gente demora muito tempo para ver aqui. Foi uma experiência fantástica, a organização do serviço é surreal. É muito comum lá as indicações. Primeiro, lá é muito estruturado. Então, o neurologista que vai tratar o paciente com Parkinson não é um neurologista geral, é um neurologista especialista em distúrbio do movimento. Então, até pode ser que ele seja triado por um neurologista geral, mas ele já vai ser encaminhado para um neurologista especialista. E aí, esse especialista, ele é bem treinado. Então, o paciente não vai perder esse tempo terapia encaminhado rapidamente para o DBS. Então, assim, por exemplo, aqui, tudo bem que eu estou num serviço SUS, mas mesmo no privado, é bem difícil da gente ver um fluxo tão grande de, por exemplo, fazer um DBS por semana, 2 DBS por semana. Lá, eu vi 2 DBS por dia. Nossa. Entende? Então, assim, Nossa! é um fluxo enorme. Por exemplo, o halo que eles usaram lá chama Lexel Vantage, que é a última geração de Lexel, que ainda não tinha chegado no Brasil, né? A gente até fez uma demonstração na USP, mas assim, foi emprestado para a gente conhecer, enquanto lá ele já estava usando há muito tempo. Outras coisas que eu vi lá, por exemplo, lá não são todos os lugares e não são todos os médicos que costumam colocar 2 eletrodos de um lado só do cérebro. Lá, às vezes, quando o paciente não responde muito bem com um eletrodo, eles colocam 2 de um lado e 2 do outro. Aqui no Brasil, eu nunca nem tinha visto, não tinha visto o gerador. O gerador, então, ele tem 4 entradas. No Brasil, a gente tem de 2 entradas. Para você colocar mais de 2 eletrodos no cérebro, você tem que importar dos Estados Unidos. Né? Não é uma coisa que fica aqui, né? Eles estão trazendo, mas ainda não tem aqui, né? Então, é muita diferença. Lá é uma equipe, só que a diferença é o seguinte, a gente sabe que nos Estados Unidos é muito técnico, né? Técnico de anestesia, técnico disso, técnico daquilo. Então, quem faz a programação lá é um técnico em programação, não é um médico. Né? Então, no centro cirúrgico é um médico que faz os testes, mas a programação é feita por um enfermeiro técnico, que ele é muito bem treinado, por sinal, faz um exame físico perfeito, que eu fiz questão de olhar.
Então, ele faz um exame físico bem certo, né? Então, cada um tem uma função muito, muito bem estruturada. E questão de tecnologia, lá está ainda bem na frente, questão de indicações. A gente aqui, realmente, a gente ainda está nessa de Parkinson, distonia, tremor essencial. E lá eles já estão, assim, estudando bastante depressão grave, Tourette, anorexia, obesidade, que mais que eles são? Abuso de drogas, né? Agressividade, autismo. Então, a questão de pesquisa deles é muito avançada. Né? Então, realmente, assim, foi bastante interessante viver isso de perto. Foi muito bom. Nossa, eu imagino. Ô, Manu, da gente abrir para as perguntas, uma dúvida pessoal minha. No último congresso paulista que teve esse ano, o Dr. Rubens Cury, ele trouxe no congresso o Raifo, que tem aí em São Paulo, no Einstein, né? Que usa meio que a ideia do DBS, só que usando ultrassom e ablação ali da região, né? Que você me diz sobre a tecnologia, que pé que tá, vai substituir ou não? Qual que é o seu ponto sobre isso? Olha, eu não acho que vá substituir o DBS, né? O Raifu, assim, é muito caro, então realmente é pro Einstein, né? Usa, acho que vai demorar muito para essa tecnologia chegar. As lesões do Raifu são pequenininhas, então assim, a gente ainda não tem, né, um segmento a tão longo prazo desses pacientes, às vezes eles têm que ficar refazendo. Viável, principalmente para o SUS, né, ficar refazendo esse tipo de lesão. É uma tecnologia excelente, que eu acredito que vai crescer muito aí. Você não tem que incisar a pele, que é uma coisa que chama muita atenção dos pacientes, né? De você não ser invasivo, né? Mas, quer dizer, é mais no Parkinson ainda, o DBS, anos-luz na frente comparado ao Raifu, né? Acho que vai precisar ainda de muitos estudos aí. Mas é uma tecnologia boa, né? Não vou falar que é ruim, mas pensando em SUS, pensando em Brasil, acho que ainda vai um bom tempo aí para conseguir chegar nisso daí, viu? Aproveitando essa pergunta aí do Felipe de tecnologia, você comentou que nos Estados Unidos eles já estão fazendo para distúrbio psiquiátrico? Sim, no Brasil também faz, né? Assim, questão de estudo, porque a liberação ela é muito restrita, não, é muito difícil de conseguir, a questão de ética, e também tem muito preconceito de cirurgia, não só no Brasil, fora também, mas porque lembra, na época lá que fazia lobectomia, retirava um pedaço do cérebro do paciente, e aquilo deixou as pessoas muito frustradas, e até hoje elas carregam isso, né? Que o paciente vai ficar demente, vai ter um déficit cognitivo, né? Até no último congresso brasileiro de neurocirurgia, o Dr. Oswaldo Vilela, que é um grande pesquisador da área de distúrbios aqui no Brasil, ele falou até bravo, né? Assim, olha, eles fizeram um trabalho comparando os pacientes que fizeram cirurgia para epilepsia, cirurgia vascular, com pacientes que fizeram cirurgias para depressão. O déficit cognitivo foi menor da depressão comparado aos outros. Então, assim, é isso que ele falou. Por que a gente não está estudando? Por que a gente não está levando isso adiante, né? Por que esses pacientes têm que continuar sofrendo que o resultado é bom, né? Então, no Brasil tem, mas muito pouco quando você vai comparar para fora aí do Brasil, né? E se compara aí a quantidade de pacientes. E aí, nesse caso, vocês estimulam que área? Essa depressão Isso daí eu não resistente, tenho, por exemplo. eu não tenho conhecimento aí de questão de depressão, né? Mas alguns estimulam a região agora eu não sei qual que é o melhor alvo, eu não sei te dizer, não é uma coisa que eu vejo no HC ali, né? Não sei te dizer ainda. Mas vou pesquisar.
Mano, você disse que A tinham Ju tá mandado aí, ó. A perguntas, né? Juliana. Ju, fala aí qual que é a região que estimula. A Juliana é neurocirurgia também, já tem fellow, tá doutorando aí. Talvez ela saiba dizer qual que é a região que utiliza para depressão grave. Qual que é o alvo? Vamos ver se ela responde aí. Mano, você disse que tinha recebido umas perguntas, né? Na caixinha. Se você quiser Aham, começar a comentar alguma delas. sim. Ah lá, mandou. Subgenual singular. Sublingue... Sim, sublingual. Que A legal. Ju é fera. Ó, vamos responder as que estão aqui, e aí se der tempo eu respondo. Aqui tá. Deixa eu ver aqui. Mandaram bastante, né? Existe cirurgia para doença ligada ao sistema nervoso, porém o problema mental está ligado a quê? Existe cirurgia na cabeça para resolver esse problema mental? É o que a gente falou, né? Que está em estudo, mas tem, né, para toque, para depressão, tá sendo estudado. Cirurgia do Parkinson é para neutralizar o comportamento voluntário como tremedeira. A cirurgia tem resultado, porém, neste mesmo ponto, algo voluntário complementar. Aqui eu não entendi. Bom, vamos ver aqui. Entenderam? Doutora Manu, qual a sensação de ver a qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia funcional? Eu sou apaixonada pelo resultado, né? Muda totalmente a vida dos pacientes. Eu falo que eu escolhi a parte feliz da neurocirurgia, porque a gente sabe que a neurocirurgia são pacientes muito graves, né? É, Então, muitos pacientes, você faz tudo, mesmo assim, o paciente continua grave, você vai operar um tumor, às vezes o paciente fica bem, mas passou um tempo, o tumor evoluiu, né? E a cirurgia, por exemplo, a parte, um paciente que estava incapacitado de ter uma água ali, às vezes sem a ajuda de alguém, e ele sair da cirurgia ali, podendo fazer suas coisas, isso é impagável, não tem preço, assim, é maravilhoso. Denis perguntou, só um comentário, os pacientes com DBS na fisioterapia, o rendimento é ótimo. Tem alguns, e, gente, sucesso, eles ficam muito felizes, é top. Também a Clênia é uma professora lá de Joinville, bem capacitada, e também é ótima instrumentadora, né? Ela sempre acompanhava cirurgias lá de DBS também. E ela é fisioterapeuta funcional, então ela faz essa parte dos pós-operatórios. Então ela tem aí bastante conhecimento nessa parte, tem ótimos resultados também aí no pós-operatório desses pacientes. Mano, Vamos perguntaram aqui ver. se a cirurgia é reversível. Reversível. Assim, a cirurgia de DBS, né, que a gente está falando, né? Porque as lesões, não. Mas Uhum. cirurgia de DBS, vamos supor que o paciente não respondeu ao DBS ou está com muitos sintomas, mesmo após ter implantado. Você pode ou mudar o alvo, né? No caso, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Coloca mais outro eletrodo, ou você pode só deixar no mesmo alvo, mas mudar, né, o trajeto que você estava usando, colocar mais dorsal, mais ventral, dependendo de onde está, reposicionar esse eletrodo, ou você pode tirar todo o sistema, tirar o eletrodo, tirar. A gente tem, quero, e tira, mas é raro, né? É muito, muito raro o paciente pedir para tirar essa tecnologia. Mas o paciente é totalmente reversível, né? Não quiser, só tirar mesmo. a Mônica aqui, Aqui, né, ó. da nossa equipe, perguntou: paciente que usa o DBS precisa fazer uma res, por exemplo, o técnico desliga e já ativa após novamente a realização do exame, igual marca-passo, ou tem que passar por um neuroespecialista para reprogramar de novo? Eu tenho até um vídeo disso daí no meu Instagram, né? Geralmente a gente chama o técnico da empresa para poder, porque assim, existem alguns aparelhos que são compatíveis com ressonância, alguns modelos,
né? E alguns não são. Então, se o modelo é compatível, ótimo. Se o modelo não é compatível, realmente precisa desligar o aparelho, ou às vezes não dá para fazer. E existem aparelhos que são compatíveis com ressonância de crânio, compatíveis que não são compatíveis com ressonância do corpo inteiro e outros que são. A gente sempre chama o técnico da empresa para confirmar se aquele modelo que o paciente está usando é compatível, tá? Geralmente você aí faz desligou, depois liga nos mesmos parâmetros que estavam antes, tá? Você só desliga no tablet, tem lá, né? Off, on, off. Então você só deixa no off, depois liga no on e o paciente vai estar com os mesmos parâmetros aí. Legal. Eu vou ler aqui, ó. Isso aqui foi a Gleice. Esse DBS, eu escrevi no caderninho as perguntas. Esse DBS do paciente tem algum relato que pode incomodar? Olha, no geral, os pacientes, o que eles sentem quando a gente liga o aparelho é parestesia, é formigamento, né? Mas não é um incômodo muito grande. A gente pergunta, tá te incomodando? Então, no geral, os pacientes toleram muito bem. O que pode, às vezes, incomodar, principalmente mulher, né, é o gerador. Até trouxe para vocês aqui, eu tenho 2 modelinhos aqui de legal. tamanhos, né? Então, esse aqui é o não recarregável. Não é um gerador, né? Isso aqui é uma plaquinha que é mostrando o tamanho do gerador. Então, esse é o não recarregável, que ele é maior, e esse é o recarregável, que ele é menor. Dessa marca, mas tem várias marcas, né? E aí, a gente coloca aqui embaixo. Fica, assim, abaixo da pele. Então, fica um pouquinho saliente, né? Você consegue olhar um pouquinho, mas não é nada que incomoda, né? A gente tenta colocar longe de osso, por exemplo, longe aqui da região da axila, para não ficar pegando aqui embaixo. Então, geralmente, os pacientes toleram bem. Existem alguns pacientes que, está me incomodando muito, não sei o quê, você, às vezes, tem que reposicionar. Mas, no geral, não. No geral, é bem tranquilo. Tá? João Paulo Borges. Todos os pacientes, nem sei se ele está aqui. Todos os pacientes com doença de Parkinson podem colocar? Isso aqui a gente respondeu, né? Então tem que ter aqueles critérios lá para poder indicar. Paulinha, quando indicar o DBS para pacientes, a gente também já respondeu. Ana Júlia, como é a recuperação da cirurgia? É uma cirurgia, assim, com recuperação muito boa. Então, geralmente, faz a cirurgia, o paciente fica 1 dia, 2 dias internado. Né, você faz uma tomografia pós-operatória, porque como toda cirurgia tem risco, então tem risco de sangramento, risco de, enfim, né, os riscos de qualquer cirurgia é mais difícil do que uma cirurgia, por exemplo, de um tumor. É mais difícil de sangrar, mas pode acontecer, né? Então, a gente sempre expõe os riscos do paciente. Então, geralmente, a gente faz uma tomografia pós-operatória, vê se está tudo bem com o paciente, se não sangrou, nada, o paciente está bem. Geralmente, a gente já manda para casa, pede para retornar no ambulatório, para a gente ver ferida. Geralmente, aqui a gente faz intradérmico, então nem precisa tirar esse ponto, é mais do crânio mesmo. E os pacientes toleram muito bem, né? A gente pede para não fazer esforço, nada assim, igual a qualquer cirurgia, né? Até tirar os pontos, até cicatrizar, mas depois é vida normal, assim, né? Realmente bem minimamente invasivo, assim, se for pensar, né? O Henrique colocou, fica exposto na pele? Eu também expliquei, né? Fica abaixo da pele. Amanda, por quanto tempo dura o benefício? Legal essa pergunta. Eu tinha até esquecido dela. Tem pacientes, tem até um estudo do JAMA mesmo, que os pacientes se beneficiaram até 10 anos. Né? Tem relatos de até mais, mas em média, aí, 10 anos. Alguns pacientes podem habituar, que a gente fala, ou seja, pode perder aquele do começo da terapia. E aí entra, né, o neurologista aí de fazer novas estimulações, mudar a programação, e aí às vezes esse paciente tem alguma melhora, né? Mas pode acontecer desse paciente perder aí esse benefício ao longo do tempo. Mas no geral, em média aí 10 anos, ou às vezes até mais, tá? João Henrique,
quanto que melhora após a cirurgia. No geral, assim, 70%, 80%, em alguns casos 90%, né? Mas Muita em coisa, média né? 70% aí é bastante. Você imagina que um paciente aí que não conseguia andar, né? Basicamente conseguir levantar, conseguir fazer suas atividades, né? A gente pensando aí, 70% é muita coisa de uma terapia, é muita coisa mesmo. Um paciente distônico, né? As distonias, eu acho, é claro, o parto é muito ruim também, mas tem distonia totalmente incapacitante, aquelas crianças, principalmente, que não saem do leito de tão distônico que é, né? E, então, você conseguir tirar essa criança aí do leito é uma coisa maravilhosa. Pacientes que, né, ficava com vergonha de sair para comer, para fazer suas coisas e conseguir aí ter uma vida normal. 70% eu acho bem bom mesmo. E alguns pacientes melhoram Excelente. 90% mesmo, né? A Bianca fez a pergunta: a cirurgia é feita com anestesia geral? São duas partes de cirurgia. Aliás, tem centros entubado mesmo, anestesia geral, total, do começo ao fim, né? Mas, no geral, a maioria dos lugares, você faz a primeira parte só com sedação, então o paciente está, né, semi-acordado ali, né? Está só com uma sedação, só com uma medicação para dor, e aí você vai conversando com esse paciente o tempo todo. Então, a gente gosta de fazer os testes com ele acordado, para a gente ver o benefício, né, da terapia. Então, essa primeira parte, que era da gente, até a gente descer o fechar a pele, ela é feita só com sedação. A segunda parte que a gente tem que conectar, então a gente coloca o eletrodo, né? A gente passa com um ferrinho, né? Por baixo da pele, e aí conecta esse eletrodo nesse gerador que fica aqui no peito, né? Essa parte, quando a gente tem que passar esse ferro, é incômodo, é dolorido, né? Se o paciente estiver acordado, não dá certo. Então, essa parte, a segunda parte, a gente entuba e aí faz com o paciente em anestesia geral. Mas a primeira parte, nos pacientes com parto, o tremor essencial faz acordado. Na distonia, dependendo da distonia, principalmente, é muito difícil de você fazer com o paciente acordado, né? Principalmente distonia cervical. Você imagina, o paciente fica assim, como você vai, né, furar, né, fazer um furo na cabeça. Então, as distonias, no geral, a maioria faz com o paciente em anestesia geral. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais 3 perguntas, não sei se dá tempo. Depois da cirurgia, não precisa mais de remédio? A gente respondeu aqui também já, né, que tem que tomar remédio, mas a gente consegue reduzir dose. Alexandra, após o DBS, a pessoa sente choques no cérebro? É o que a gente falou, né, porque fala de estímulo elétrico, né, então a pessoa pensa que vai ficar tomando choque, mas a sensação que eu falei é aquela parestesia, né, que o paciente sente, assim, às vezes vamos pôr um mini choquinho, mas não é choque, né? Então, não é nada forte, assim, é totalmente tolerável. Se o paciente não tolera, você consegue reduzir a programação ali, os estímulos, e também, às vezes, não sente. E tem tipo de programações, programação em burst, enfim, que você consegue também, às vezes, o paciente nem sentir nada. Quais são os riscos da cirurgia? Risco como qualquer outra cirurgia, né? Sangramento, infecção, basicamente abscesso, óbito, muito, muito, muito raro, né? Mas pode acontecer como qualquer outra cirurgia. A gente não tem. Sempre fala para o paciente que tem risco. Riscos básicos, às vezes, não melhorar. Pode acontecer também, né? Embora a gente deixe bem claro para o paciente quais são os sintomas que melhoram e quais são os sintomas que não melhoram, mas pode acontecer também de não melhorar. Tá? Na medicina nada é garantido, né? Nada é garantido, nada é 100%. Quem chegar e falar, olha, certeza que vai ficar bom, certeza. Não, isso é picareta, não dá certo. Não dá. Mas bom, tinha essas perguntas aqui, acho que eu respondi todas, acho que a gente respondeu todas que estavam aí também com o pessoal, né? E Instagram, hoje ele até deu uns acréscimos para nós aqui, não derrubou a live, que bom, né? Ah, é? E a gente quer aproveitar, ô mano, para agradecer você, tá? Pela sua disponibilidade. A gente sabe que é corrida essa fase, né?
E agradecer pela aula aqui que você apresentou, né? Um tema super Ah, difícil, mas que você conseguiu trazer de uma maneira simples. Já é difícil para nós, neurologistas, né? Imagina para o pessoal que está assistindo também que não é da área. É um tema bastante complexo. Você traduziu muito bem. Isso que a gente quer agradecer. obrigada. Deu para Fico entender feliz. bastante. Foi bem legal. E dizer que as portas do Papo de Neuro vão estar sempre abertas para você, tá? E a gente quer te Obrigada, eu chamar também para falo outras lives mesmo. aí no futuro. Opa, tô aí, tendo data, disponibilidade, a gente tá aí, né? Muito Eu, obrigada pelo convite, fiquei feliz aí, né, de participar. É sempre aquele friozinho na barriga, né? A gente não sabe tudo, tô aí também, sou fellow, também tô aprendendo, então fico muito feliz aí desse convite e poder estar esclarecendo algumas coisas aí com vocês e aprendendo com vocês também. eu também Obrigada, gostaria gente. de agradecer, complementar o Fábio aí por você ter aceitado participar com a gente. Como eu disse, já te conheço há muito tempo, tenho muito orgulho da sua trajetória aí, né? Como amiga e colega médica, e tenho certeza que você, através da sua especialidade, vai poder ajudar muita gente. E como o Fábio falou, o nosso espaço aqui, a gente gosta sempre de trazer pessoas que a gente se inspira também, para poder aprender junto, compartilhar o conhecimento de vocês, né? Quem acompanhou também queria agradecer, teve bastante participação na live. Depois, se tiverem dúvida, sigam quem não segue a doutora Manu Canela no Instagram, ou se quiser mandar para a gente também, a gente repassa para ela. E, Manu, até a próxima. Mais uma vez, obrigado e Até. espero te ver aqui em breve novamente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado por quem acompanhou a gente até agora também. E quem não seguia a Manu e o Papo de Neuro, comece a seguir a partir de agora. Até mais. Tchau, tchau. Até.